Olá, a TV Folha começa agora mais um programa da série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. A entrevistada de hoje é a ex-senadora Marina Silva, ela tem 60 anos, é pré-candidata a presidente pela Rede Sustentabilidade. Ela já foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula, foi também do PT, do PV e do PSB e agora está na Rede. Foi candidata pelo PSB em 2014 à presidência da República e teve 22 milhões de votos. E ficou em terceiro lugar naquela disputa. Estou aqui para entrevistá-la com Fábio Zanini, que é editor do Caderno Poder, o caderno de política da Folha. Boa tarde, senadora. Boa tarde, boa tarde. Senadora, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: num cenário sem o ex-presidente Lula, que agora está preso, e com o Fernando Haddad no lugar dele, se vier a ser o candidato petista, a senhora tem 15% das intenções de voto, segundo o último Datafolha. Está aí tecnicamente empatada com o líder nesse cenário, que seria o Jair Bolsonaro, com 17%. Nas duas últimas eleições à presidência, a senhora chegou em terceiro, apesar de ter tido um desempenho muito bom ali, logo antes do primeiro turno. O seu partido, por outro lado, encolheu também durante esse período, né? A gente estava conversando antes aqui, a senhora tem agora na rede 2 deputados. Qual seria a estratégia nesta campanha para não dar a desidratada que ocorreu nas últimas duas campanhas? O que a senhora faria ou fará diferente agora? Em primeiro lugar, ter a devida dimensão de como vai ser essa disputa. Em 2014, nós tínhamos, enfim, uma avaliação de que estávamos concorrendo de forma legítima e equânime. No entanto, foi uma eleição fraudada, aonde o uso do Caixa 2, a violência política, uma atitude autoritária em relação às diferenças políticas prevaleceu. Mas principalmente uma eleição fraudada pela corrupção e o uso do Caixa 2. Agora a Lava Jato já revelou quem é quem e obviamente que nós vamos participar sabendo que tem muitos que não estão concorrendo a um cargo no Executivo e no Legislativo. Estão concorrendo um habeas corpus, um salvo-conduto. Então, para esses, nós já sabemos que vale tudo para ganhar uma eleição, que não tem limite ético. E a nossa postura vai ser: nós estamos concorrendo à presidência da República Federativa do Brasil, os nossos candidatos estão concorrendo a uma vaga no Senado e nós vamos nos comportar de acordo com o que é uma eleição democrática, republicana, que não vai trabalhar fake news, não vai trabalhar a desconstrução de ninguém. Nós vamos perseverar numa estratégia de que numa eleição a gente não pode se juntar com o diabo para ganhar, porque depois quem acaba indo para o Hades é a sociedade brasileira. Agora, senadora, em 2014 e também em 2010, a senhora perdeu apenas porque foi vítima de uma ofensiva dos seus opositores ou a senhora faz alguma autocrítica também? Uma autocrítica que eu faço é essa. A gente tinha, enfim, uma compreensão de que iríamos fazer uma campanha numa disputa com base nas regras do jogo, de acordo com a lei. E não era uma campanha de acordo com a lei, é só verificar. Hoje o senador Aécio Neves está recebendo, digamos assim, do Supremo a condenação para a investigação. A presidente Dilma, enfim, virando réu, segundo a autorização do Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma altamente envolvida, juntamente com o seu partido, em Caixa 2, em desvio de dinheiro público. A maioria dos partidos que faziam as suas alianças com eles estavam igualmente envolvidos. Então, nesse momento, a sociedade brasileira sabe a verdade, sabe quem é quem. E eu espero que a gente possa fazer coisas boas com essa verdade. Ou seja, o que a senhora está falando que em 2014 houve uma certa ingenuidade da sua parte, algo nessa linha? Não é ingenuidade. De não entender o jogo político daquele momento? Não é ingenuidade, não entender o jogo político. Eu imagino que a maioria dos eleitores e dos formadores de opinião, que nunca denunciaram isso, não anteciparam isso, não eram ingênuos. É porque não sabiam. Imagino que vocês, como jornalistas, nunca deram uma manchete sobre isso, não era por ingenuidade. É porque, de fato, não sabiam. Porque quem sabia e não fez nada é porque era conivente.
Então é porque a Lava Jato, de fato, prestou um grande serviço à sociedade brasileira, mostrando a corrupção sistêmica e endêmica que temos no Brasil, e agora a sociedade sabe quem é quem, que os grandes partidos PT, PMDB, PSDB, DEM e seus satélites estão altamente envolvidos em casos graves de corrupção. E, é claro, o debate não pode ser só apenas em cima da questão, enfim, ética, moral. Isso é a base fundamental para qualquer pessoa participar da vida pública, da vida empresarial ou qualquer que seja a dimensão. Não é? O debate tem que se dar em cima dos problemas de um país que ficou 3 anos em recessão, que teve agora uma melhoria de crescimento de 1%, mas que ainda não é um crescimento sustentável, de um país que tem um caos na segurança pública, o debate em cima da saúde que não funciona, de uma educação que não é de qualidade e de uma infraestrutura que está cada vez mais colapsada. Esse é o debate que interessa para os brasileiros e, principalmente, como vamos fazer para recuperar os empregos, 13 milhões de desempregados. Agora, senadora, a senhora fala dos partidos, né, e de fato muitos dos representantes desses partidos tradicionais estão aí com problemas na justiça, né? Mas o sistema brasileiro de governo é um presidencialismo de coalizão, que a senhora já chamou de presidencialismo de desmoralização, mas... Agora é de degradação. Degradação, como a senhora queira chamar. Mas o fato é que o sistema é esse. E sem o presidencialismo de coalizão, um presidente, como a gente viu recentemente, fica difícil governar e pode até cair dentro de uma estrutura no Congresso que é essa. Como é que a senhora governaria, sendo que as perspectivas da rede de formação de bancada, elas não são muito otimistas na comparação com os outros partidos? A senhora governaria com quem? Não dá para governar sem os grandes partidos, ou não? Em primeiro lugar, eu acho que a gente não pode ter essa atitude de conformação com o que está aí. Ganhar a presidência da República conformado com a ideia de que a maioria no Congresso se faz na base do fisiologismo, do toma lá da cá, do aliciamento de votos, essa é uma realidade que tem que mudar, porque é ela que nos levou para o fundo do poço. Continuar defendendo isso, se conformando com isso, é levar o Brasil para um poço sem fundo. Uma outra coisa que a gente tem que ter claro é que os partidos que têm maiorias, a presidente Dilma tinha mais de 300 deputados, nem por isso conseguiu governar. O presidente Michel Temer tem uma bancada enorme no Congresso, nem por isso conseguiu fazer as reformas. Então, essa equação desse presidencialismo de coalizão, que virou presidencialismo de degradação, não pode ser o padrão, a referência, a métrica de governo. Eu defendo outra coisa. Eu defendo um presidencialismo de proposição. A composição do governo tem que ser com base no programa, com base nas propostas. A composição da maioria no Congresso deve ser igualmente programática. Nas democracias evoluídas, você não compõe o governo e a maioria no Congresso com base no toma lá da cá. Não é porque tem um correligionário desempregado. Mas aí a senhora vai estar submetendo um programa de governo para obter a maioria à vontade da maioria e não à vontade do presidente. Como é que a senhora vai formar essa maioria se o Congresso não concordar com a sua proposta, por exemplo? Olha, mas eu não acho que seja assim. Nas democracias evoluídas, repito, as pessoas têm um programa, discute com aqueles que vão dar suporte ao governo, é sempre uma mediação. Nem é a vontade absoluta do presidente, nem das bancadas que lhe darão sustentação. E você discute com base em ideias. Não é dando uma diretoria da Petrobras, do Banco do Brasil, para fazer corrupção como fazem hoje nesse presidencialismo de coalizão. E se você legitima um programa no processo de debate com a sociedade, você está legitimado e aqueles que virão para esse programa irão tendo a consciência de que o partido ganhará nome, popularidade, credibilidade, porque tem competência técnica, tem compromisso ético e capacidade de mediação política para implementá-lo. É isso que faz a diferença nos países que conseguem evoluir, institucionalizar conquistas. Não é? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma cultura. É preciso que ela seja criada. Na verdade, o grande desafio dessas eleições é iniciar um processo de refundação da República. Senadora, os, digamos, partidos mais de esquerda, tradicional PT, PCdoB,
dizem que a senhora se bandeou para o lado de lá. A Marina virou uma liberal econômica, a Marina hoje está muito mais próxima da direita, do centro-direita, etc. E a direita fala, a Marina ainda é uma petista incorrigível, fala muito de minoria, direitos humanos e não sei o quê. Então, existe uma certa incerteza de onde a senhora se situa no espectro ideológico por parte dessas pessoas. Onde a senhora está? A senhora está no centro, está à direita, está à esquerda? Eu estou à frente. Eu estou à frente desse debate que só consegue ver os extremos. Estou à frente dessa discussão que já não responde mais à realidade no século XXI. Essa discussão de fazer o debate político em cima de rótulo, isso não nos leva a lugar nenhum. Por exemplo, se a esquerda se juntar com o Maluf, se juntar com o Collor, se juntar com o Renan, se juntar com o Sarney, se juntar com todos esses que são quadros eminentes da direita, eu não sei o que é ser de esquerda. Então, o que o mundo precisa é de atualizar o debate político e a nossa discussão o Brasil é um país que precisa criar um ideal para poder ter um novo ciclo de prosperidade. O que é que nós queremos? Nós queremos um novo modelo de desenvolvimento. Nesse modelo, que devemos ter? Primeiro, políticas que nos façam ser um país socialmente próspero, economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático e culturalmente diverso, além de ambientalmente sustentável. Esse é o grande ideal da Rede Sustentabilidade. Em cima desse ideal, nós precisamos atualizar a política, ter uma visão de desenvolvimento que não faça a ecologia brigar com a economia e, sobretudo, buscar eficiência do Estado. Hoje nós temos um Estado perdulário, que não entrega serviços, que não faz avaliação de desempenho, que não avalia seus próprios projetos, né? E ainda tem graves casos de corrupção. Nós estamos, sem dúvida, à frente nesse debate. Eu tenho respeito pelas posições dos demais partidos, não temos uma atitude de sermos os donos da verdade, mas o mundo inteiro caminha na busca de novas sínteses. Essa é a realidade do século XXI. O mundo é muito mais complexo do que essas caixinhas que as pessoas estão colocando o tempo todo para analisar a realidade objetiva. Eu lembro que em campanhas passadas a senhora dizia algo parecido com eu quero governar com os melhores quadros de outros partidos, melhores quadros do PT, melhores quadros do PSDB. A senhora continua pensando assim? Com certeza. E algum partido a senhora descarta? Pessoas boas existem em todos os partidos. A pena do Bolsonaro, por exemplo? Pessoas boas existem em todos os partidos. O problema é que elas ficam no banco de reserva. Aqueles que são democratas, aqueles que não têm uma atitude fascista, com certeza, e que têm uma posição ética correta, não tem por que ser descartado. Existem pessoas boas no PT, no PMDB, no PSDB. Eu acabei de falar agora no carro, quando vinha para cá, com o senador Pedro Simão, que está me ajudando, conversando com pessoas. Está um adolescente, trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Não é? E essa visão maniqueísta de que só são bons aqueles que estão no meu partido, é o que levou o Brasil para o buraco. Eu não posso imaginar que se possa governar um país apenas com os membros da Rede Sustentabilidade, pelo contrário, e não apenas com os dos partidos. É fundamental que a gente possa colher os melhores quadros da iniciativa privada, dos movimentos sociais, da academia. Existe uma diversidade, uma inteligência coletiva que qualquer governo responsável não pode abrir mão disso. Senadora, a senhora apoiou o afastamento e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A senhora se arrepende disso, visto o que aconteceu depois com o governo Michel Temer, alvo de 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República, e depois de todos aqueles diálogos, né, precisamos estancar a sangria, etc., e todo o esforço que há nesse governo e no PMDB para segurar a Lava Jato, a senhora se arrepende daquilo ou não? Eu sempre dizia que o impeachment não era golpe e de que havia base legal sim para fazê-lo, porque houve um rompimento, um desrespeito à lei de responsabilidade fiscal por parte do governo da presidente Dilma, mas também dizia igualmente que não ia resolver o problema, que Dilma e Temer eram faces da mesma moeda, que eram irmãos siameses, vocês acompanharam eu dizendo isso o tempo todo, e defendia a cassação da chapa Dilma Temer, que inclusive o PSDB que entrou com a ação depois
se escondeu na hora de defendê-la corretamente, porque tinha o interesse no Michel Temer. Os dois são irmãos siameses, faces da mesma moeda, praticaram os mesmos desvios de corrupção, levaram o país a ter 12 milhões, 13 milhões de desempregados. Nós éramos a 8ª economia, agora somos a 9ª. Nós éramos o país do pleno emprego, e isso foi a aliança PT-PMDB. E eu continuo dizendo, o melhor caminho teria sido a cassação da chapa, a convocação de uma nova eleição, a legitimação de um programa de transição. Não foi feito e não deu certo. Tanto não deu certo que as reformas sequer foram aprovadas, que era o que o presidente tanto decantava. Tanto não deu certo como a dívida pública continua fora de controle. E a prisão do Lula, como é que a senhora viu esse episódio? A senhora se posiciona, enfim, não favorável, mas enfim, está satisfeita aí com o trabalho da justiça? Como é que a senhora se coloca em relação à prisão do ex-presidente Lula? É um momento difícil na história do nosso país. Um ex-presidente preso, não imagino que tenha ninguém celebrando isso. Ver as principais lideranças dos partidos políticos que deveriam... Tem muita gente celebrando, soltando o rojão. Mas eu acho que a gente não pode ter uma visão de justiça como vingança. Isso é uma visão atrasada de justiça, não é? Nós temos que dar um passo civilizatório de pensar a justiça como reparação. E aqueles que cometeram erros devem ser investigados, assegurado amplo direito de defesa e, se ficar comprovado que cometeram crimes, devem ser punidos. A justiça deve ser igual para todos. Agora, no caso do Brasil, nós temos um problema. Os empresários que cometeram crimes estão sendo punidos. Os políticos que não têm foro privilegiado estão sendo punidos. Mas os que têm foro privilegiado estão escondidos dentro do Congresso, dentro do Palácio do Planalto. Por isso, a sociedade precisa se mobilizar pelo fim do foro privilegiado. A lei deve ser igualmente para todos. O problema é que a sociedade, nesse momento, está vendo uma parte corretamente cumprir com suas penas, que devem ser aplicadas, e uma outra que está impune. Por exemplo, a sociedade pergunta, por que o Renan se recusou a cumprir a determinação do Supremo? Por que o Aécio não foi afastado? Por que o Romero Jucá? Por que, enfim, tantos continuam impunes? Foro privilegiado. A senhora foi muito próxima do presidente Lula durante muitos anos, né? Como é que a senhora se sentiu naquele dia da prisão dele? Foi um dia triste para a senhora? Um dia triste para qualquer pessoa que tem uma visão republicana. Porque dirigentes políticos não é para serem interditados em função de erros graves que cometeram contra a gestão pública. É para continuarem em sua vida pública ou encerrá-la sem esse interdito da justiça. Agora, como eu disse, a lei é para todos. Eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que no Brasil, a grande contribuição da Lava Jato é mostrar de que ninguém é popular demais, poderoso demais, rico demais, para não ter que responder diante da lei. Existem pessoas que podem até ser muito grandes, porém não são maior que a lei, não são maior que a Constituição. E só ainda nessa questão do ex-presidente Lula, se realmente confirmada a saída dele da disputa, né, eleitoral, como tudo indica que vai acontecer, a senhora imagina que naturalmente uma grande parte desses votos que iriam para o Lula poderiam ir para a senhora? Nada é natural. Tudo na política é debate, é convencimento e, sobretudo, respeito. Eu tenho respeito pelos os eleitores dos meus adversários. Fiquei chocada com um candidato à presidência da República oferecendo capim para os cidadãos brasileiros. Isso é uma falta de respeito com a democracia. Eu tenho respeito pelos cidadãos e pelas cidadãs de todos os partidos e, enfim, de todas as candidaturas. E no caso dos eleitores do presidente Lula, talvez eu seja uma das pessoas que mais tem essa atitude de respeito, porque eu não fico fazendo discurso para tentar canibalizar os votos do PT. Eu digo o que eu penso e se as pessoas acharem que eu tenho o compromisso que de fato tenho em defender justiça social, defender reforma agrária, como sempre defendi, de ter uma atitude de fazer com que esse país possa sair dessa situação de penúria, será uma escolha do cidadão. No Brasil a gente tem uma visão atrasada de privatizar o voto das pessoas. Não é? O voto é do Lula, o voto é da Marina, o voto é do Alckmin, o voto é não sei de quem. O voto é do cidadão.
E no debate ele vai tomar a sua decisão, no debate ele vai escolher as candidaturas de acordo com as propostas, com as trajetórias e inclusive com a sua experiência. O eleitor foi enganado em 2014 e agora eu tenho uma esperança muito grande de que as mentiras, as fake news não vão mais enganar os cidadãos que querem fazer a mudança, apesar de que criaram uma série de mecanismos para evitar que o povo consiga a mudança. Senadora, uma conta geral que se faz é o seguinte, que para estabilizar a questão das contas públicas, principalmente o rápido aumento da dívida pública brasileira, que passou aí nos últimos 3, 4 anos subiu 20 pontos, estamos em 75% do PIB aproximadamente, o Brasil precisa fazer uma economia por alto aí de 240 bilhões de reais por ano. A senhora já falou que o teto dos gastos, na sua opinião, deveria ter sido diferente do que foi aprovado. Hoje ele tem 20 anos, os gastos são corrigidos pela inflação, a senhora defendeu que fosse metade do crescimento do PIB em algum momento. Quais seriam as propostas de um governo Marina Silva para controlar o crescimento da dívida pública e qual a reforma da Previdência a senhora faria, que é o que todo mundo diz que tem que ser feito? Bem, em primeiro lugar, essa proposta de congelar, não é, o orçamento público em 20 anos não é nem heterodoxa, é uma falta de... Está congelado, né? Corrigido pela inflação. É uma falta de bom senso. Em um país com as iniquidades sociais que temos, com a segurança pública que temos, com a educação que temos, com a saúde em que as pessoas estão morrendo na fila, ter esse tipo de atitude é uma verdadeira insensibilidade. Não é preciso fazer isso por uma medida, uma PEC, uma mudança na Constituição. Você pode fazer isso na lei orçamentária. E é isso que eu estou me propondo a fazer desde 2010. O aumento do gasto público não pode crescer acima daquilo que a gente é capaz de arrecadar. E criamos um meio para isso. Só pode crescer a metade do crescimento do PIB. Isso é feito por uma lei orçamentária. Se não cresce o PIB, não tem como aumentar o gasto público. Eficiência do gasto público é fundamental. As reformas, sim, inclusive em função do déficit da Previdência, que é uma polêmica se de fato é do tamanho que estão dizendo. Mas a senhora acha que é do tamanho que estão dizendo ou não? Eu não sei se é exatamente do tamanho que estão dizendo, até porque a mensagem que o governo mandou para o Congresso era muito carente de informações, mas o gasto é muito grande. Todos os especialistas com os quais eu tenho trabalhado dizem que, de fato, e quando a gente vê os números, temos uma dívida que não fecha. No entanto, nós precisamos de uma reforma da Previdência por outras razões também, não apenas em função do déficit da Previdência. Precisamos em função do fim do bônus demográfico, que daqui a 20 anos vai acontecer. Precisamos em função da reestruturação produtiva, que está acontecendo no mundo inteiro, com o avanço da tecnologia sobretudo, e precisamos fazer uma reforma da Previdência, porque o nosso país não terá como suportar... Mas qual seria o foco principal da reforma da Previdência? Seria o setor público? A aposentadoria do setor público? Porque falar que a reforma da Previdência precisa ser feita, todo mundo fala. Agora, o que a gente não entende dos candidatos é que eles não são muito claros de onde é que vai vir o grosso do dinheiro. Quem é que vai ser penalizado na sua reforma da Previdência? Não é uma questão de ser penalizado. Se você parte do princípio de que privilégios devem ser diminuídos, e nessa reforma não estão sendo diminuídos, pelo contrário, foram blindados. Um governo que não tem legitimidade, não tem credibilidade, não tem como fazer esse debate com a sociedade. É preciso fazer o debate, inclusive, com a sociedade nos seus diferentes setores. Era uma conversa de mão única, apenas com os empresários. Os empresários são importantes, com certeza, mas também os trabalhadores, também os servidores públicos, combater privilégio, coisa que o governo não fez. Agora, privilégios são privilégios, não podem dizer que isso é um prejuízo. O prejuízo é não ter coragem de enfrentá-los. E, sobretudo, numa reforma da Previdência, não se pode fazer o que o governo propôs. Uma pessoa, para fazer jus à sua aposentadoria integral, tem que contribuir durante 49 anos. Vamos e venhamos. O governo, de forma oportunista, queimou o debate sobre reforma da Previdência. É preciso fazer, sim, mas não dessa forma e do jeito que o governo está propondo. Além disso, existem outras reformas, como, por exemplo, a reforma tributária, que precisa igualmente ser feita. Senadora, como é que a senhora viu a entrada do Joaquim Barbosa
corrida eleitoral? Quer dizer, na verdade, nós que colocamos o Joaquim Barbosa por enquanto, ele ainda não se colocou oficialmente, mas enfim, o Datafolha deu uma intenção de voto expressiva para ele, de 9, 10%. Ele é do PSB, um partido ao qual a senhora pertenceu até pouco tempo atrás. É um aliado natural para se conversar, por exemplo? Enfim, é uma pessoa que vai dar uma contribuição para o processo político. O ministro Joaquim Barbosa, se deseja contribuir com a política nesse momento tão difícil que a gente está vivendo da história política do nosso país, dará uma grande contribuição. E o PSB está fazendo uma discussão interna se tem candidatura própria, se não tem, se apoia outras candidaturas, se vai liberar seus filiados. Eu respeito o processo interno e acho que ele trará, sim, uma grande contribuição. A minha candidatura não depende das candidaturas dos adversários. É um processo político por ter uma visão de país, uma visão de governabilidade, um ideal de desenvolvimento para o nosso país, que precisa entrar para o século XXI, se integrar às cadeias produtivas globais, fazer o grande debate de como é que vamos fazer para resolver o problema da infraestrutura, inclusive na questão energética, que precisa mudar essa ideia de que o Brasil deve investir em carvão, petróleo, gás e hidrelétrica, ponto. O Brasil pode diversificar sua matriz energética. Então, é uma candidatura que vem se colocando desde 2010, 2014 foi, enfim, um acidente, de uma tragédia, e obviamente que agora nós vamos participar do debate, independente de quem serão os adversários, com uma atitude de respeito por cada um deles, e eu tenho uma frase para isso, né? Nesse momento de trevas políticas, onde a polarização já nos levou para o fundo do poço, quanto mais estrelas no céu, mais claro é o caminho. E uma aliança entre vocês dois, 2 estrelas aí nesse firmamento, é possível ser pensada? Olha, é um debate que o PSB está fazendo ainda, se terá candidatura, não é? E eu respeito esse debate, a gente tem diálogo, temos uma relação de respeito partidário e, para mim, dialogar não significa que as pessoas tenham que abrir mão dos seus projetos políticos. Só tem um bom trânsito? Já conversou bastante com o Joaquim Barbosa? Como é a sua relação? Eu não tive muitas conversas com o ministro Joaquim Barbosa. Quando ele era presidente do Supremo, eu tive a oportunidade de conversar com ele em cima de uma agenda institucional e depois que ele deixou de ser ministro, tive a oportunidade de conversar com ele, juntamente com o ministro Aires Brito, num momento difícil da história do nosso país, em que havia um presidente do Congresso que se amutinou desrespeitando a decisão da mais alta corte, e eu senti que aquele era um momento muito delicado e tivemos uma conversa profícua sobre a delicadeza institucional que estávamos vivendo. Temos uma relação de respeito, sim, com certeza. A sua candidatura como cabeça de chapa é inegociável? Ou a senhora em algum... Eu pensei muito antes de assumir a pré-candidatura pela 3ª vez. Uma vez assumida, já até deliberamos em Congresso. E o Congresso é a instância, enfim, mais alta das nossas decisões políticas e só mudará isso daqui a 2 anos. E daqui a 2 anos já mudou, já passou a eleição. Senadora, mais uma pergunta só de caráter econômico para a gente entender um pouco o que a senhora está pensando aí em relação ao que temos, né, o que pode vir a ter. Por exemplo, o governo Michel Temer aprovou uma reforma trabalhista. A senhora está satisfeita com essa reforma? Mexeria nesse ponto ou não? A reforma trabalhista que foi apresentada foi totalmente draconiana, inclusive chegando ao ponto de deixar que uma mulher grávida trabalhe em situação de risco, dependendo apenas do laudo do médico, que pode ser da empresa, só para ter uma ideia além de outras. Foi feito um debate, os nossos parlamentares propuseram que mudasse uma série de coisas, não aceitaram e depois fizeram isso por medida provisória, que pode expirar o prazo da medida provisória. Mas a senhora mudaria a reforma? Boa parte dos problemas foram mudados por medida provisória. Eu não sei o que o governo vai fazer, porque foi isso que boa parte da oposição propôs. Mas agora ela vai, enfim, entrar em decurso de prazo. Então, no Brasil,
não é? Os políticos têm a mania de não querer debater com a sociedade. Parece que é um demérito se ele mudar alguma posição em função de que foi uma sugestão da sociedade. E depois fez isso por medida provisória. Mas nesse caso específico a reforma está aprovada, está em andamento, já tem decisões... Está aprovada, mas criou uma insegurança jurídica muito grande. E se a medida provisória expirar? Então, os especialistas já estão dizendo que a gente vai entrar num vácuo jurídico. Certo? Eu não sei o que vai acontecer. Depende do governo. Ele vai reeditar a medida provisória que corrige as barbaridades que estão ali dentro? Eu não sei. Quem está criando o problema é o próprio governo. Mas como presidente, a senhora mudaria Como presidente da República, eu não faria uma reforma trabalhista sem ter dialogado com os trabalhadores. Não. Mas mudaria atual? Olha, quem deve dizer isso é o governo. O governo é que não sabe qual é a reforma que temos. Não sabemos qual é a reforma que temos. Tem uma medida provisória em que foram corrigidas aberrações e que agora ela pode entrar em decurso de prazo. Eu não sei o que o governo vai fazer, vai depender da decisão do governo. Senadora, queria voltar num ponto da Lava Jato, que a gente começou essa conversa tratando disso. A sua avaliação, a Lava Jato, ela cumpre um papel totalmente positivo atualmente no Brasil, ou a senhora vê problemas e acha que tem que haver correções de rota? A Lava Jato é uma das maiores contribuições depois da redemocratização do Brasil. Está ajudando a desmontar uma estrutura criminosa de uma corrupção institucional que há décadas e décadas vem assolando as finanças públicas. E, obviamente, que nós temos uma situação agora em que precisamos institucionalizar as conquistas da Lava Jato, senão vamos ficar enxugando gelo. Por isso que foi importante as 10 medidas que, infelizmente, não foram aprovadas. Por isso é importante a mobilização da sociedade para que não golpeiem de morte iniciativas como a Lava Jato, como é o caso da lei do senador Renan Calheiros, de abuso da autoridade para intimidar a Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público. Por isso que foi muito importante a mobilização da sociedade para não deixar anistia para o Caixa 2. Por isso que é muito importante agora a mobilização para acabar com o foro privilegiado, né? Combinar a prisão em segunda instância com o fim do foro privilegiado é um dos grandes desafios que temos pela frente agora. Muito bem, senadora, nosso tempo chegou aqui ao final. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, agradecer ao Zanini e até uma próxima. Obrigado.